Você alguma vez torceu para que algum elevador caísse? Não com teu concorrente lá dentro, não nesse sentido, mas para que caísse questões de elevador na prova. Ou seja, aquelas questões com a balança dentro do elevador. Não, né? Pelo contrário, o pessoal até odeia esse tipo de questão porque eles acham difícil. Bom, a partir desta aula você vai torcer para que isso aconteça. Porque nós vamos falar agora sobre balanças e elevadores, que nada mais são do que tecnologias envolvendo ciências da natureza, especificamente a física das balanças e elevadores. Vamos lá? Vamos falar da tecnologia que envolve balança de mola. Como é que funciona essa balança? A balança comum que você tem na tua casa, ou no supermercado, ou no açougue. Essa balança, para ela funcionar, basicamente alguém tem que aplicar uma força no seu prato aqui, ó. E essa força é uma força que vai esmagar o prato. Portanto, é uma força de contato. Logo, não é a força peso, hein? Não é o peso. Bom, é uma força normal. Normal aqui no sentido de perpendicular ao prato da balança. E é uma força de esmagamento. Na hora que você esmaga o prato da balança, aplica essa força, pode ser com um dedo só, dois, com a mão, não importa. Ela vai acusar uma massa. Então, essa massa que ela está acusando aqui, né, corresponde a essa força que se aplicou. Mas tem alguma massa aqui em cima? Não tem. O que você está aplicando é uma força. Portanto, essa massa eu costumo dizer que é a massa aparente. Aparentemente é como se tivesse uma massa aqui em cima. E esta força normal de esmagamento e a massa aparente, aí que está o truque, estão relacionadas. De que maneira elas estão relacionadas? Essas duas grandezas físicas são diretamente proporcionais. Se eu multiplicar por 2 essa força, dobrando essa força, dobra a massa aparente. Se eu triplicar, triplica a massa aparente. Assim vai. Mas espera aí, duas grandezas físicas são diretamente proporcionais quando a razão entre elas é constante. Cadê a constante aqui, Hélio? Essa divisão tem que ser constante. Que constante que é essa? Essa constante é a aceleração da gravidade local. Então, é uma constante do local. Esta razão, N sobre MAP, é constante. Se eu trouxer essa massa aparente para cá, eu obtenho essa expressãozinha, que alguns até chamam de equação da balança. Veja, a massa aparente, portanto a massa que ela indica, a massa lida na balança, vezes a aceleração da gravidade, é igual à força que está esmagando, força normal. Pessoal, massa aparente vezes G dá o que a gente chama peso aparente. Então essa normal de esmagamento é o peso aparente que você aplicou na balança. Outro tipo de balança é o dinamômetro, que é a mesma coisa, é uma balança de mola também. Só que ao invés de eu colocar um corpo sobre ele, eu vou pendurar um corpo nele aqui. E quando eu pendurar, eu vou pendurar através de um fio, e esse fio vai tracionar o corpo. Ou melhor dizendo, esse fio vai tracionar o dinamômetro. E também o corpo, claro. Quando eu tracionar, quando eu puxar aqui o dinamômetro, ele vai acusar uma massa. Novamente, vamos brincar com os 2 kg de novo. E mais, novamente, é a massa aparente. Já percebeu? Se eu dobrar essa força, dobra aqui, triplica aqui, triplica aqui. Então essas duas grandezas estão relacionadas diretamente. São grandezas diretamente proporcionais e continua sendo o G local. Novamente, se eu trouxer isso aqui para cá, a massa aparente multiplicando, eu vou ter massa aparente vezes G, é o peso aparente. Então você reparou que o peso aparente pode ser, no caso do dinamômetro, a força de tração. No caso da balança, a força normal. Vamos relacionar agora balança e elevador. Aumentamos a nossa tecnologia. Agora temos 2 dispositivos. O elevador e as balanças que eu vou colocar lá dentro. Olha aí, ó. Observe você o seguinte. Se eu colocar um corpo de massa M, mas M agora é a massa real desse corpo. Ora, tudo que tem massa, a Terra puxa. A Terra está atraindo esse corpo com a força peso. E essa força-peso é a massa real dele vezes a aceleração da gravidade local, vezes G. Muito bem. Se eu colocar esse corpo sobre esta balança, ele vai esmagar o prato da balança com a força normal. E ela vai me acusar uma massa aparente, uma massa MAP.
Se eu pendurar esse corpo no dinamômetro, ele vai tracionar o dinamômetro com uma força de tração T. E o dinamômetro vai me acusar uma massa aparente MAP. Mas espera aí, vamos lembrar? Terceira lei de Newton, o princípio da ação e reação. Se o corpo esmaga a balança esmaga o corpo para cima. Ele esmaga a balança para baixo, a balança reage e esmaga para cima. E esta força para cima é a força normal. Cuidado, essa normal não é a reação do peso. Essa normal é a reação desta normal na balança. Então tem que estar em corpos diferentes. Mas espera aí, isso porque eu coloquei na balança? Mas e se eu pendurasse o corpo no dinamômetro? Mesma coisa. Ele traciona o dinamômetro para baixo, o dinamômetro reage e traciona o corpo para cima. Né? E mais, qualquer uma dessas duas pode ser calculada multiplicando-se a massa aparente vezes G. Está aqui, é o peso aparente. Ok? Bom, entendido isso, vamos ver os 4 casos possíveis que pode acontecer no uso da tecnologia com balança dentro do elevador. Pronto. Quais são as 4 possibilidades? E não existem outras. Todas elas estão centradas, estão focadas na aceleração. Mas não só a aceleração da gravidade, na aceleração do corpo. Assim, quer ver? Ó? Se esse corpo tiver uma aceleração para cima, portanto, se o elevador estiver acelerando para cima, aceleração, não é velocidade, hein, gente? Opa, é aceleração. Aceleração para cima indica que esta força normal, ou atração T, depende de quem que eu estou usando, é maior do que o peso. A resultante tem que ser para cima. Então a aceleração está sempre apontando no sentido da resultante. Então eu tenho esta primeira situação. N ou T maiores do que P. Mas N ou T é massa aparente vezes G. E o peso é M vezes G. Então eu posso escrever isso assim, ó. Massa aparente vezes G é maior que massa vezes G. Cortou o G, a massa aparente é maior que a massa real. Ou seja, se a aceleração desse elevador for para cima, a balança ou o dinamômetro estarão indicando uma massa, um valor de massa, maior do que o valor real do corpo que está pendurado ou apoiado na balança. Ok? Bom, qual outra possibilidade? A aceleração ser para baixo. E se ela é para baixo, aí esses dois vão ser menores que o peso. E da mesma maneira, MAP menor que M. Terceira possibilidade, aceleração igual a zero. Se a aceleração é zero, tá? Cuidado, o corpo pode estar parado. Ou melhor, o elevador pode estar parado. Mas o elevador pode estar se movimentando tanto para cima quanto para baixo com velocidade constante. E neste caso, N ou T são iguais a P. Portanto, a massa aparente, ou seja, a massa lida, é igual à massa real do corpo. Ok? São os 3 casos possíveis. Aí você está falando, ué, mas qual seria o 4º caso? Ou ela é maior, ou ela é menor, ou ela é igual. Como é que pode ter o 4º caso? É este caso especial. Imagine que o cabo do elevador se rompa. Na hora que o cabo do elevador se rompe, todo mundo que está lá dentro cai junto com o elevador, acelerando com que aceleração? Com G, aceleração da gravidade. Espera aí, se a aceleração vai ser a aceleração da gravidade, segundo a lei de Newton, a resultante causa na massa uma aceleração, mas se a aceleração é G, então a resultante vai ser só o peso. Perfeito. No corpo só vai agir o peso. Não vai ter normal nem N. A aceleração é G, ele está caindo com G. Se ele cai com G, não tem normal nem tração. Opa, peraí, se não existem essas duas no corpo, então não existem essas duas, nem na balança, nem no dinamômetro. Elas não existem. E se elas não existem, quando o corpo, quando rebenta o cabo do elevador, ele cai em queda livre, se o A é igual a G, N ou T é zero. E nesse caso, a massa aparente vai ser zero. Ou seja, não vai indicar massa nenhuma. É isso, pessoal. Até a próxima.